Olá, bem-vindos novamente ao Clube de Física para mais um vídeo de revisão para o Enem. Para quem não me conhece, eu sou a professora Marta Costa e eu dou aula de Física para ensino médio e para vestibulandos. Aqui na internet eu faço uma monitoria gratuita para ajudar vocês a tirar suas dúvidas e se prepararem melhor para os vestibulares. Então, hoje nós começamos uma revisão Enem resolvendo alguns exercícios que foram pedidos no Enem do ano passado e que abrange muito bem aqueles conteúdos que eu falei para vocês que mais caem no Enem. Se vocês ainda não viram esse vídeo, procurem lá que o vídeo anterior fala sobre isso, os conteúdos que mais caem no Enem, e isso que nós vamos ver agora. Depois da vinheta, a gente conversa. Então, nós vamos resolver essa questão de número 92. E vocês me sigam lá no Instagram, que lá eu posto algumas curiosidades e algumas novidades das coisas que a gente vai vendo por aqui. Bem, então vamos ver. Este conteúdo trata de quantidade de movimento e choque. Um vídeo que nós abordamos esse conteúdo na física, no esporte, falando da raquete e da bolinha. Então, numa situação de esporte, a gente cai para uma outra situação que é no autódromo de corrida, mas que trata do mesmo assunto. Então, olha só, em um autódromo, os carros podem derrapar em uma curva e bater na parede de proteção. Para diminuir o impacto de uma batida, pode-se colocar na parede uma barreira de pneus. Tá? Essa é a primeira situação. Isso faz com que a colisão, olha a palavra-chave, que para vocês se lembrarem do teorema do impulso de quantidade de movimento. Falou em colisão, você já percebe que tem dois corpos interagindo, trocando uma força e mudando suas quantidades de movimento. Para que a colisão seja mais demorada e o carro retorne com uma velocidade reduzida. Então, vamos equacionar essa situação. Você tem um carrinho aqui, que vem vindo numa certa velocidade inicial, e na frente dele vai ter uma barreira de pneus. Essa barreira de pneus vai provocar uma força média nesse carrinho, que vai fazer com que ele diminua a velocidade dele, mas retorne com uma velocidade menor do que com aquela que ele estava. Vamos supor que seja na mesma direção. Tá? Então, eu tenho uma velocidade final menor do que aquela. Como nós sabemos que velocidade é uma grandeza vetorial, nós sabemos que quando se trata da mesma direção, nós podemos estipular sinais para os sentidos diferentes. Então, como essa força é no sentido para a esquerda, vamos considerar que tudo o que é para a esquerda será positivo e tudo que for para a direita será negativo. Eu faço essa convenção, daí eu tenho que levar essa convenção até o final do exercício. Então, eu tenho aqui uma força média aplicada pelos pneus vezes o ΔT é igual à variação da quantidade de movimento, vetorialmente falando. Tá? Esse é o que a gente chama de teorema do impulso. Como que eu destrincho isso daqui? A força média aplicada pelos pneus vai ser variação da quantidade de movimento, é quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. E o ΔT vai dividir todo mundo. Vamos dar uma arrumada nisso daqui? Força exercida pelos pneus vai ser quantidade de movimento, a gente sabe que é M vezes V. Né? Então, vamos pôr o M em evidência. M, que multiplica V final menos V inicial, dividido por ΔT. Eu posso deixar a equação assim e ir para outra etapa do exercício. Outra opção é colocar uma barreira de blocos, de um material que se deforma. Ou seja,
ele absorve uma parte da energia cinética do carrinho, que é transformada em energia elástica, tornando-a tão demorada quanto a colisão com os pneus. Então, olha só que interessante. Eu sei que o ΔT dos pneus vai ser igual ao ΔT da colisão com os blocos, tá? Mas que não permite a volta do carro após a colisão. Então, vamos fazer esse esqueminha aqui, vamos ver o que vai dar. Então, eu tenho agora um carrinho vindo com uma certa velocidade inicial, considerando a mesma, tá? Mas agora, na frente dele, tem uma barreira de blocos que se deformam, e esses blocos exercem sobre o carrinho uma força média que faz com que o carrinho pare. Portanto, a velocidade final desse carrinho vai ser zero. Se a velocidade final desse carrinho vai ser zero, a quantidade de movimento desse carrinho final também vai ser zero. Tá? Então, vamos escrever essa mesma equação que nós escrevemos para a colisão com os pneus, para a colisão com os blocos que se deformam. Tá? Vamos lá. Então, eu tenho que a força dos blocos vai ser a massa sobre o ΔT, já vamos pegar a equação modificada. A velocidade final vai ser zero menos a velocidade inicial. Então, agora prestem atenção, ele disse que o tempo de colisão vai ser igual nas duas situações, né? Será igual. Então, eu tenho que isto daqui, ó, é constante nos dois casos, porque é o mesmo carrinho, tá? A velocidade inicial também é a mesma para os dois carrinhos, mas ele tem uma velocidade inicial, uma velocidade final igual a zero quando a força é dada pelos blocos. Então, olha só, se você considerar, pegando lá, tudo que é para a esquerda é positivo, esse menos é do sinal, esta velocidade aqui ela é negativa. Então, menos com menos vai dar mais. Então, olha só, você tem um número constante vezes VI. E aqui você tem o mesmo número constante vezes um número maior do que VI. Aonde eu vou ter uma força maior? A força exercida pelos pneus vai ser maior que a força exercida pelos blocos. Tá? Então, vamos ver o que ele pergunta. A força maior na colisão com a barreira de pneus e a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de blocos? Onde que a energia dissipada é maior? No choque inelástico. Neste choque inelástico com os blocos, que é onde o carrinho bate e gruda nos blocos e não volta para trás. Então, aqui, a energia cinética dissipada nos pneus. Opa, vamos arrumar aqui. Nos pneus é menor do que a energia cinética dissipada pelos blocos. Então, é esta a resposta que eu tenho que achar. Tá? Então, vamos encontrar uma resposta aqui. A força maior na colisão com a barreira de pneus? Sim, a força com os pneus é maior. E a energia dissipada é maior na colisão com a barreira com os blocos? Sim, alternativa A. Certo? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. E no próximo vídeo a gente vai ver outros exercícios abordando lançamento e eletricidade. Até mais. Um beijo e me sigam lá nas redes sociais, me sigam lá no Instagram para ver mais novidades.